Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? É um prazer estar com você aqui nessa nova aula e que você possa aprender um pouco mais de Deus e entender aquilo que você precisa fazer para ser melhor. Então, nós vamos começar a segunda aula do segundo módulo, nesse módulo que você começou. As tarefas vão ser corrigidas através do grupo do WhatsApp, tá ok? Qualquer dúvida na tarefa, qualquer coisa que você precisa saber, fale comigo, eu que estou dando essa aula e você vai ser ajudado, tá ok? As ajudas serão também de forma online, por enquanto, como a gente está fazendo dessa maneira. Qualquer dúvida, fale comigo ou fale com o seu líder de célula. Bom, essa nossa aula, segunda aula, ela é de suma importância, porque ela vai falar sobre o discipulado. Então, o discipulado, e o tema dela é discipulado, o melhor de Deus para a minha vida. O texto base dessa aula é João capítulo 15, versículo 11, que diz o seguinte: tendo dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. Então, se você ler João capítulo 15, você vai entender aquilo que Deus tem para a nossa vida como discípulos e discípulas de Jesus. Então, nesse texto a gente descobre que Deus não chamou a gente para ser só servo, mas também para ser amigo. Ele também nos ajuda a entender as ordens dele. Ele também nos ajuda a entender que frutificação não é algo só do pastor, não é algo só de alguém que foi preparado ou assim por diante. Não, é para todos nós. Ele também nos ajuda a permanecer ligados na videira. O versículo 11 desse capítulo mostra a intenção do Senhor em nos motivar para essa vida. Ou seja, se nós estivermos ligados em Jesus, consequentemente nós vamos frutificar, então nós teremos alegria plena e completa. Jesus não estava falando somente de um sentimento, mas de uma alegria de vida, de satisfação, realização, uma vida com propósito claro. Isso significa então que andar com Deus sem cumprir o nosso chamado nos tornará pessoas insatisfeitas e tristes. Por isso que muitas vezes tem gente que você fala assim: meu irmão, minha irmã, mas você serve a Deus, você é de Deus, mas não é feliz, você não é alegre, porque você não consegue cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Quando nós andamos no propósito de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou a fazer, você foi chamado, preste atenção, eu vou dizer uma coisa importante para você. Você foi chamado para ser escolhido. Essa célula dessa semana é bem pertinente a essa aula. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Sabe por que poucos foram escolhidos? Porque muitos deles também não entenderam o chamado de Jesus para a vida deles. E o nosso chamado é esse. Deus nos chamou para frutificar. Deus nos chamou para multiplicar. E é a primeira ordem do jardim do Éden que quando Deus cria, Ele fala: multiplicar e encher a terra. Nós precisamos entender isso. Só assim a nossa alegria vai ser plena em Deus. Só assim Ele vai nos ensinar. Nós vamos conseguir ter uma vida boa, uma vida abundante no Senhor. Então, é lógico, eu e você nós precisamos decidir. E esse é o próximo ponto da nossa aula: o bom ou o melhor. Eu preciso decidir. O que você quer da sua vida? É certo que na nossa vida cristã, mesmo que a gente ande com o Senhor experimentando coisas maravilhosas junto a Ele, nós vamos chegar no momento que eu vou precisar decidir entre o bom e o melhor. Tem gente, meu irmão, minha irmã, que gosta de coisa boa. E você está certo nisso, de gostar de coisa boa. Mas tem gente que prefere o melhor. Tem sempre o bom, mas tem sempre o melhor. Então a palavra de Deus diz que Ele não se envergonha daqueles que escolhem o melhor dele para as suas vidas. A Bíblia se refere aos heróis da fé, homens e mulheres que escolheram o melhor, o alto padrão de vida com Deus. Essa também precisa ser a nossa escolha, visto que a vida com Deus é crescente, infinita, ela segue sempre para o melhor. Provérbios 4,18 diz: a vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Então, diante disso, há uma escolha a ser feita. Eu posso decidir entre ser salvo e medíocre ao mesmo tempo. Medíocre quer dizer médio, no meio. Uma coisa boa, média. E sermos salvos, marcarmos a história e vivermos o melhor de Deus
para a nossa vida. Então você precisa escolher. Foi Deus quem te escolheu para que eu vá e dê fruto, e que meu fruto permaneça. Então deixa eu te explicar uma coisa que você precisa entender. Nós fomos escolhidos para dar fruto. Nós fomos chamados e escolhidos. As escolhas nossas vão ser mediante a minha resposta para com Deus. Como eu estou respondendo Deus diante desse momento? Às vezes, nesse momento hoje, se você está assistindo o vídeo no tempo oportuno, que é o tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de coronavírus, né? Esse vídeo pode ser que fique mais para frente, para as próximas aulas, para as próximas classes, mas esse tempo é um tempo que nós precisamos entender que Jesus nos chamou a fazer isso. Então o capítulo 11 de Gênesis relata a história, a nossa trajetória em Ur. Começamos nossas vidas com Deus deste lugar chamado Ur para ir para Canaã. Por isso nós abrimos mão de muitas coisas, porém muitas vezes no meio do caminho, enquanto nós passamos por Harã, encontramos coisas, lugares, situações. Então o propósito de Deus é deixar de lado para usufruirmos do conforto e do benefício. Muitas das vezes você recebeu de Deus, você foi chamado por Deus, você foi no encontro com Deus e você começa a lembrar do seu encontro com Deus, você começa a chorar, você fala, poxa, Deus falou tanto comigo, pastor, pastora, Deus mexeu comigo, mudou minha vida. Só que agora, meu irmão, minha irmã, é a hora de decidir o que você quer viver. A vida com Deus não é só esse pouquinho que você está vivendo. A vida com Deus, ela é crescente e infinitamente mais do que eu e você podemos pensar, ou do que eu e você podemos imaginar. Não há um limite para a vida com Deus. Só que também há algo bom, certo? Que você pode escolher, como a gente falou na frase passada. Aí eu já estou salvo e agora eu vou viver uma mediocridade. O que é mediocridade na vida com Deus, pastor? Eu vou no culto, eu vou na célula e já tá bom. Meu irmão, minha irmã, isso não serve. Não vai deixar você feliz. Isso não vai deixar você alegre para a sua vida toda. Eu posso dizer isso para você com toda certeza, com toda clareza e experiência daquilo que Deus me deu. Eu tenho 36 anos de idade, mas eu tenho 36 anos de cristão. Eu nasci quase num lar cristão. Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai e minha mãe se converteram e eu comecei a participar da igreja. Mas eu vivi uma vida medíocre com Deus. De ir na igreja, de receber e às vezes tomar ceia, às vezes não tomar por causa de um pecado, por causa de outra coisa. E eu achava que a vida com Deus era só aquilo, e isso me deixava muito triste, a ponto de eu não querer mais as coisas de Deus, a ponto de eu entender que não dá, para mim é muito pouco, eu quero mais, mas eu já tinha ido no encontro com Deus, eu já tinha recebido algumas coisas, né? Não fui no encontro com Deus, perdão. Eu tinha feito vários encontros de jovens, de juvenis e tantas outras coisas que aquele tempo me oferecia, até que um dia meu pastor nos chamou a ter esse tempo de discipulado, aprender, a buscar, e a nossa igreja foi transformada de boa para uma igreja exponencial, uma igreja referente, porque Deus nos chamou a algo maior, e nós entendemos que isso é o discipulado. E aí sim, depois daquele tempo, eu entendi que Deus tinha algo para mim. E eu achava que isso era só para o pastor. Eu achava que isso era só para algumas pessoas. Mas não. Deus chamou a todos a discipular. Deus chamou a todos para ir fazer discípulo. O capítulo 28 de Mateus, no final dele, Jesus chama a todos nós. A grande comissão está lá na Bíblia, para todos nós. Não é só para alguns, a não ser que na sua Bíblia não tenha, mas na minha tem. Então procure entender aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você precisa saber que Deus tem muito mais. Então a gente pode usufruir das coisas que parecem até legítimas, mas eu posso se sentir seduzido e aceitar situações
e entregar-me a elas, sem perceber que eu estou trocando o melhor pelo bom. Nós não podemos nos permitir que essa escolha nos acomode, nos deixe sem receber aquilo que Deus tem para nós. Não podemos nos acomodar com as propostas do diabo, porque nós temos que lutar pelo melhor de Deus. Para isso, algumas coisas precisam ficar bem claras. A primeira dela o melhor exige muito de nós. Para avançar é preciso caminhar cada vez mais, mas em direção à profundidade do rio. Você pode ler Ezequiel, capítulo 47, versículo de 1 a 12. O segundo um dos nossos inimigos é a mediocridade, ou seja, aquilo que é bom. A terceira coisa quem vive na média não vive o propósito pleno de Deus para a sua vida. Você precisa refletir uma coisa importante. Eu vou dar um exemplo para você entender o que é mediocridade. O maior inimigo do melhor é o bom. Então, o que te afasta da mediocridade? Viver o propósito de Deus para a nossa vida nos afastará da mediocridade e, consequentemente, nos fará viver acima da média. A decisão de cumprir o propósito deve ser motivada pelo fato de que Jesus pagou um alto preço para que você pudesse vivê-lo. Não podemos permitir que, quando a mediocridade nos leva a seguir outros propósitos de vida, pois somente o que o Senhor determinou é que nos fará viver o melhor de Deus. A diferença do cristão medíocre para o cristão que vive a plenitude de Deus está no fato de que o primeiro não frutifica, enquanto o segundo glorifica a Deus no muito fruto. Eu quero que você entenda um exemplo que eu vou dizer de mediocridade. Um exemplo de mediocridade que nunca mais saiu da minha cabeça. Sobre mediocridade, eu tenho certeza que não vai sair da sua cabeça mais. É isso. A mediocridade a vida. Você precisa entender que você pode levar uma vida boa ou uma vida acima da média. Um dia meu pastor me disse sobre mediocridade o seguinte: você tem um vaso na sua casa, o vaso, a patente, certo? E a patente, ela tem água. E a água fica onde? A água fica num lugar médio. Não está nem muito para cima, nem muito para baixo. Certo? E quando você vai lá fazer a obra naquele vaso, o que fica no meio? Tem algo que fica para baixo, e tem algo que fica para o meio, e tem algo que fica para cima. Mas o que está no meio nós chamamos de média. Não vou falar aquilo que você sabe. Mas o que fica no meio é a média. A média. Então você precisa sair desse lugar de mediocridade. A média não é para nós. O que fica na média não é bom. Você precisa entender. Às vezes parece bom, às vezes parece até um lugar legal de ficar. Mas lembre-se, mediocridade tem a ver com média. Eu não sou medíocre, pastor, porque eu sou bom. Bom é medíocre. É médio. Deus quer você uma vida excelente, acima da média. Não seja medíocre, não seja mediano, não fica naquele lugar de média. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Esse não é o lugar que Deus te chamou. Deus te chamou para viver o excelente, o extraordinário. E o extraordinário de Deus é simples, mas isso não é para essa aula. Deus tem um extraordinário simples para você. Você precisa só se esforçar, só se dedicar. Para isso você precisa saber o que Deus tem para a sua vida. Saia da média. Quem gosta de ficar na média é o diabo. O diabo ficou na média há muito tempo. E aí depois ele queria ser Deus. Você precisa entender o chamado de Deus para a sua vida. E você foi chamado para frutificar. Êxodo capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Vem agora, pois, e eu enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus está falando com Moisés. O lugar de alguém que renunciou o bom para viver o melhor. Moisés, o exemplo de quem nasceu escravo, porém pela vontade de Deus, ainda bebê, ainda criança, passou a ser criado pela filha do faraó. Já adulto, viveu 40 anos em liberdade. E depois volta para o meio dos escravos e liberta o povo de Israel.
Assim como Moisés, nós nascemos para escravos. Nós nascemos escravos do pecado, dos prazeres da nossa vida. Porém, Jesus nos libertou, amém? Todos nós fomos libertos, amém? Você foi livre. Apesar disso, Deus não nos transformou e nos libertou apenas para que fôssemos mais um dentro da igreja. Preste atenção, você não é chamado para ser mais um dentro da igreja, só para vir na igreja, só para vir no culto, só para levantar a mão. E agora nós não podemos nem fazer isso, não é verdade? Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, de Covid, nós não estamos nem podemos fazer isso, certo? Por isso você precisa entender, você não foi destinado a ser número. Você tem que entender, que, diferentemente disso, Deus nos libertou para que você tenha uma mentalidade de gente livre, para que você possa sair da escravidão e conseguir enxergar a vida melhor que Deus tem para você e mostrar para outras pessoas que têm uma vida boa em um lugar que eles não conhecem. E a liberdade está com Jesus. Nós experimentamos essa liberdade e você também pode dizer a outras pessoas para que elas possam experimentar essa liberdade também. Então você precisa entender algo. A reflexão é: preciso viver o propósito de Deus para viver acima da média. Não tem, meu irmão, minha irmã, acima da média sem que você tenha Deus. Essa é uma coisa importante para você entender também. Então, estar com Deus é descer do monte. Então, em certa ocasião, Jesus levou os discípulos para um alto do monte e ali se manifestou a ele. Com a experiência sobrenatural que eles tiveram, eles desejaram não descer mais de lá. Jesus reprovou a atitude. Esse é o tipo de desejo de ordenando-lhes que descessem a fim de ajudar a multidão que necessitava. Provavelmente quando eu já ouvi muito isso, não foi nenhuma, nem duas, nem 10, nem 20 vezes. Todas as vezes que eu vou no encontro com Deus, a gente vai trabalhar no encontro com Deus. Há muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não queria que esse encontro acabasse. Eu queria ficar aqui, eu queria morar aqui, eu queria morar no encontro com Deus, é o melhor lugar de se viver. Você pode viver isso, daí você descobre que você pode viver isso todos os dias, amém? Você pode ter esse encontro com Deus todos os dias, você pode falar com Deus todos os dias, você pode ser ajustado todos os dias, você pode ser confrontado todos os dias, basta você estar no lugar que Deus chamou. Mas quando eu e você recebemos isso do encontro com Deus, nós participamos, nós fomos libertos, nós entendemos, Deus nos libertou de uma maneira muito excelente. Você precisa entender que Deus está chamando você agora para ajudar outros. Não dá para ficar naquele lugar. Os discípulos de Jesus, em Marcos capítulo 9, versículo 2, Jesus leva eles para esse monte. E aí eles veem Jesus glorificado. Eles veem Moisés e veem Elias. E eles falam: vamos ficar aqui é muito bom, aqui é excelente, esse é o melhor lugar de ficar. Jesus fala: para. Agora que vocês entenderam, vamos descer e vamos levar isso para outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, há muita gente precisando de Jesus, há muita gente precisando de uma palavra de Deus, e está em mim e em você que está ouvindo essa palavra. Por isso Deus está te chamando a cumprir o propósito dele, que é fazer discípulos, discipular as pessoas. Jesus nos ensinou muito bem os seus discípulos a respeito da palavra, da vontade de Deus, e às vezes você está aprendendo isso também na teoria, mas Deus não te chamou para teoria, Deus te chama para a prática. Você precisa entender isso. É uma experiência de enviar, a pregar, distribuir aquilo que Deus está te dando. Então, no segundo capítulo do livro de Atos, é um exemplo disso. Quando os seguidores de Jesus estavam reunidos em oração, e no dia de Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo para enchê-los de autoridade e a ousadia, e com o objetivo que eles espalhassem para pregar o avivamento até os confins da terra. Então a experiência que nós vemos com Deus não tem o objetivo de gerar acomodação na nossa vida. Por mais que a nossa vontade seja de ficar trancado na nossa igreja, na nossa casa, de enchermos da presença de Deus, de buscar, de vir na tenda, de orar em casa, esse não é o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus para a nossa vida é
que nós possamos levar tudo isso que nós recebemos para outras pessoas. Nós precisamos entender. Dessa forma, todos aqueles que precisam da ajuda também experimentarão Jesus por meio de mim e de você. Nós vamos experimentar Jesus, amém? Eu quero que você experimente verdadeiramente Jesus todos os dias aí na sua casa, aí onde você está, mas tem muita gente lá fora precisando experimentar. Eu creio que você conhece muita gente que precisa experimentar esse Jesus verdadeiro, esse Deus verdadeiro, esse lugar que você buscou, essa presença que você tem sentido aí na sua casa, você teve lá no encontro com Deus. Você precisa entender que há muitas pessoas que precisam. Então, estar com Deus no monte é importante. Ter seu momento com Deus é importante. Mas eu também preciso descer para salvar as pessoas. Deus nos chamou para isso e nos ensinou a fazer o mesmo através da estratégia que nós chamamos de discipulado. Então Deus não erra, foi Ele quem escolheu você. João 15:16. Você precisa entender isso. Deus te escolheu. Às vezes você está falando assim, pastor, mas por que eu? Deus me chamou, tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente boa. Deus chamou você. E quando você fala, porque Deus me chamou, devia ter chamado fulano fala tão mais bonito que eu, pastor, é tão mais inteligente que eu. Quando você está fazendo isso, você não está se humilhando. Você está dizendo para Deus que Deus escolheu errado. Meu irmão, minha irmã, Deus não escolheu errado. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele estava certo. Você acha que Deus erra? Você acha que Deus escolhe errado? Ele não escolheu errado. Quando Ele escolheu você, Ele escolheu certo. Então Deus te escolheu. Por mais que situações da nossa vida nos deixem constrangidos, nos deixem chateados, nos levem a pensar que Deus escolheu errado, não adianta. Eu quero dizer para você, Deus te escolheu e Ele escolheu certo. Na Bíblia, o discipulado, não somos nós que escolhemos viver, mas Deus escolheu para que nós vivêssemos tudo isso. Ele nunca erra, Ele não errou quando nos escolheu, Ele não escolheu errado, mas Ele nos escolheu para estarmos ligados nele e dar muito fruto. Então Deus nos pergunta mais uma vez, onde está o seu irmão? Você consegue entender agora? Começou a ficar mais claro a aula passada? Eu creio que algumas pessoas ficaram com dúvidas na aula passada, mas começa a ficar claro, agora as coisas começam a clarear, quando você entende o discipulado, entende que Deus escolheu para ajudar outras pessoas, para falar com outras pessoas. Por isso você precisa entender, onde está o seu irmão? Quando Deus faz essa pergunta para nós, Ele está falando daquelas pessoas que você conhece e ainda não receberam da parte de Deus. Então o cristão que acredita que não é capaz de frutificar, que não pode se tornar um líder, que não pode servir a Deus em qualquer aspecto, na verdade é um indivíduo que não entendeu o propósito de Deus. Você deve estar falando, pastor, mas é difícil, pastor, mas é ruim lidar com as pessoas são tão complicadas. Lembre-se o quanto o seu líder de célula investiu na sua vida. E se ele investiu na sua vida, achando que valia a pena, eu quero dizer para você, você precisa fazer o mesmo com as outras pessoas. Deus nos chamou a servir. Essa descrença faz com que a parte da vontade do diabo para nós seja maior. Porque o desejo de ser servido é algo que nos leva à morte, como a gente viu na aula anterior. O padeiro sonhou em ser servido e teve a cabeça arrancada. O copeiro sonhou em servir e no outro dia estava servindo o rei. Isso que nós devemos entender. Eu preciso entender, escolher uma vida de discipulado, pois é Deus quem nos chamou a fazer isso e é o melhor. Meu irmão, minha irmã, o discipulado é o melhor de Deus para a nossa vida. As últimas palavras de Jesus na terra foi o seguinte: Jesus no seu ministério escolheu as pessoas nas quais discipulou, ensinou a respeito do reino de Deus. E o objetivo era que posteriormente eles fizessem isso a outras pessoas. E eles fizeram tão bem que chegou em mim e em você. O evangelho hoje só é evangelho porque os discípulos de Jesus continuaram a missão, continuaram na batalha, continuaram ensinando as pessoas até que se chegasse nos dias de hoje.
Então, antes de voltar para junto de Deus, Deus zeloso das coisas do Senhor, Jesus nos encontrou com os discípulos, se encontrou com os discípulos para dar as últimas orientações, sabendo que suas últimas palavras deveriam oferecer aos 12 um resumo de tudo aquilo que havia vivido junto com eles nesses 3 anos. De certa forma, deveria representar também a essência do propósito de Deus aqui na terra. Então Jesus disse o seguinte: ide, fazei discípulos. Essa mesma ordem que Deus diz para os discípulos dele é a mesma ordem que Deus diz para nós. Por isso que eu falei lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. As últimas palavras de Jesus, segundo o livro de Marcos, nos prometem aqueles que crescem no Evangelho e que fossem batizados seriam salvos, mas quem não cresce seria condenado. Nessas palavras, Jesus nos alerta para que uma pessoa creia no Evangelho, é necessário que outra pregue. Então Jesus nos orientou: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos, então, deveriam ser revestidos do poder para que tornassem testemunhas, ou seja, para que pregassem o Evangelho, para que fizessem discípulos. Já no livro de João, as últimas palavras de Jesus foram dirigidas a Pedro. O mestre perguntou a ele por 3 vezes se ele o amava. Então a conclusão de Jesus em relação à resposta de Pedro foi a mesma, 3 vezes. Com isso ele queria nos ensinar que a forma como provamos e demonstramos o nosso amor ao Senhor é cuidando das suas ovelhas. Então 1 Timóteo 2,4, para nós refletirmos, a vontade de Deus é que ninguém se perca. Você precisa entender, Deus quer salvar todos, todo mundo, mas você precisa saber que o desejo de Deus é que ninguém se perca. Para que isso aconteça, você precisa saber que Deus conta comigo e com você nessa hora. Então preste atenção, se essas foram as últimas ordens de Jesus aos discípulos, consequentemente a nós também, porque elas foram e ainda são essenciais às nossas vidas, visto que naturalmente nós somos egoístas e desejamos subir lá no monte e não descer mais. Nós queremos de Jesus só para nós achamos que é bom para mim, é bom demais, é bom só para mim. Então Deus nos confia e desafia hoje deixarmos tudo isso para trás para viver aquilo que Deus tem para nós, vencer o nosso egoísmo, vencer o egoísmo da nossa carne. Às vezes você fala assim: pastor, mas eu vou chamar as pessoas para vir na minha casa, eu não gosto disso. Meu irmão, minha irmã, você tem que deixar isso para trás, você tem que fazer a vontade de Deus. Eu vou falar um negócio para você. Eu vivo o discipulado há mais ou menos uns 15 anos para mais. Eu comecei na casa do meu pai antes de eu casar, e eu tinha célula na casa do meu pai, e lá não tinha muito espaço para a gente poder fazer. Eu fazia a minha célula debaixo de um pé de limão, com um pedaço de pano de lençol para não bater sol na nossa cabeça, no domingo às 2h da tarde. Isso começou com 3 pessoas, até que não cabia mais gente lá atrás, e a gente fazia isso em volta de uma fossa. Tinha uma fossa lá em casa que tinha um cimento lá, um fundo, tinha uns banquinhos de madeira que era fincado no chão, e eu peguei um monte de banco, um monte de cadeira. Teve dia de ter 28, 32 pessoas naquela célula, as pessoas lá buscando a Deus, não tinha banco, coloquei criado mudo para a pessoa sentar, eu coloquei tudo que tinha. E deixa eu te falar um negócio: nunca ninguém, nada sumiu da minha casa, nunca aconteceu de alguém pegar alguma coisa. Eles iam lá para ouvir a palavra de Deus, eles iam lá para receber mais de Deus. Um domingo às 2h da tarde, o horário mais improvável, mas é o único horário que dava para me fazer aquilo com perfeição, que dava para me fazer aquilo com tranquilidade. E também eu descobri que aquele era o único horário que muita gente tinha para poder receber, e isso foi muito importante.
E aí, naquele dia, quando tudo isso começou, há 15 anos atrás mais ou menos, ou mais, eu lembro que nunca mais eu parei. Eu tenho célula até hoje na minha casa, porque eu amo esse negócio, é muito bom ter oportunidade de poder falar para as pessoas de Jesus, falar o que Jesus fez. E daquela minha célula, eu multipliquei 9 líderes de célula naquele lugar. Eu tinha mais ou menos umas 100 e poucas pessoas que faziam parte da minha rede de células. A Lorena, minha esposa, ela tinha, quando a gente casou, ela tinha 12 ou 13 células, discípulas multiplicadas com células. Ela tinha muita gente, mais ou menos umas 200 pessoas debaixo da liderança dela. E isso é tão bom, meu irmão, minha irmã. Isso é tão gratificante, entender que Deus tem algo para nós. E quando a gente consegue fazer isso com excelência, tudo muda. Eu tenho prazer de estar na presença de Deus, porque eu sei que tem muita gente que depende disso, que muita gente que tem isso, precisa disso. Então eu vou para a presença de Deus, buscar ser cheio para transbordar na vida de outras pessoas. E isso é importante, e não tem como fazer isso, a não ser através do discipulado. É muito mais fácil, é muito mais prático, e você precisa entender isso. Então a dinâmica que existe você precisa entender que a essência do discipulado é o cuidado e o amor pelas vidas. Então, uma dinâmica para você fazer agora. Existem 2 textos na Bíblia que possuem praticamente a mesma referência bíblica, exceto pelo fato que estão em 2 livros diferentes. Os 2 textos são João 3,16 e 1 João 3,16. Faça a leitura dos mesmos e anote a diferença de propósito que há entre eles. Então, na próxima página do livro você vai ter lá escrito João 3,16. Então você escreva João 3,16 e depois você escreva 1 João 3,16. E aí você vai ver qual é a diferença entre esses 2. Faça a diferença, escreva aí também. Então, naturalmente nós lembramos de textos bíblicos relacionados ao nosso bem-estar, como que está escrito em João 3,16, por meio da qual entendemos que fomos salvos pela morte de Jesus. O plano foi fruto do amor incondicional de Deus. Isso é muito bom. Porém, quando aos textos que se referem ao sacrifício, devemos prestar a Deus que outras pessoas possam também alcançar esse bem-estar, então nós preferimos não nos comprometer. Nós precisamos amar o nosso próximo como nós mesmos. Esse também é um mandamento de Jesus. Nós precisamos perdoar as pessoas conforme nós queremos que Deus nos perdoe. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Por isso nós precisamos lembrar, saber e fazer. Então, a conclusão da nossa aula de hoje podemos concluir, então, que o que definirá se viveremos o bom ou o melhor de Deus é o propósito. Você consegue entender, depois de ter passado por esse encontro com Deus, a primeira classe, e agora você está vivendo o propósito de Deus ou não? Você consegue compreender